versão esportiva mudou radicalmente a história do Gol, transformando-o em líder de vendas devido ao uso do motor refrigerado a água. É sobre a história das versões esportivas que vamos contar nesse vídeo. A indústria automobilística nacional é notória pelo número de modelos desenvolvidos especificamente para o mercado brasileiro. Uma das histórias mais interessantes é a do Gol GT, versão esportiva que surgiu para corrigir o destino do automóvel que liderou o ranking de vendas durante 27 anos consecutivos. O Gol foi a grande novidade da Volkswagen em 1980, a esperança da marca para repetir o sucesso que o Golf teve na Alemanha em 1974, ao suceder o Fusca. Só havia um problema. Em vez de utilizar os motores EA111 e EA827 refrigerados a água, a filial de São Bernardo do Campo insistiu no 1.3 refrigerado a ar, herdado do Fusca. Era um paradoxo, um carro bonito, moderno e estável, sabotado por uma mecânica com mais de 40 anos. Seu desempenho era capaz de irritar até o mais pacato dos motoristas, máxima de 124 km por hora e 0 a 100 na casa dos 30 segundos. Um automóvel fraco na cidade e perigoso nas rodovias. A má fama fez com que o Gol encalhasse nas concessionárias, o que não ocorreu com o sedã Voyage em 1981 e a perua Paraty em 1982. A boa aceitação de ambos se deu em parte em função dos eficientes motores 1.5 e 1.6 refrigerados a água do Passat, similares ao utilizado pelo Golf alemão. A solução apareceu somente em abril de 1984. O Gol GT foi uma iniciativa do diretor de engenharia na época, Philip Smith, com o designer Gerson Baroni, 40 anos dedicados à Volkswagen. Era um alemão inovador, extremamente exigente, com forte obsessão pela qualidade e tecnologia, dizia Gerson. O Gol esportivo era impulsionado por um inédito motor 1.8 litro, e potência declarada de 99 cavalos, bem acima dos 81 cavalos do Voyage da Paraty. Era o suficiente para levar os seus 934 kg de 0 a 100 em menos de 11 segundos, com o máximo beirando os 170 km por hora. Boa parte desse desempenho vinha do comando de válvulas, o mesmo do Golf GTI alemão. O esportivo de Wolfsburg também serviu de inspiração para a decoração esportiva. Faróis redondos de longo alcance, pneus 185/60 em rodas alvo aro 14, grade na cor da carroceria, defletor dianteiro e um belo escapamento de saída dupla. Era o autêntico esportivo europeu. O comportamento dinâmico estava à altura do novo motor. A suspensão dianteira recebeu molas mais rígidas e barra estabilizadora mais grossa, e os amortecedores foram recalibrados. As pinças de freio foram redimensionadas e a direção adotou relação mais lenta em função dos pneus largos. O conjunto óptico dianteiro era usado no Voyage na Paraty, com enormes faróis retangulares ladeados por piscas verticais. Na traseira, havia um aplique preto fosco entre as lanternas e a tampa, e o vidro recebeu um adesivo com a inscrição GT. A cilindrada era orgulhosamente exibida por adesivos na traseira e nas laterais. O capricho se repetia no interior: bancos esportivo Recaro, volante de 4 raios do Passat TS, contageiros e console com relógio digital. O câmbio de 4 marchas foi substituído no ano seguinte por outro de 5, mas a relação final de transmissão permanecia inalterada, com velocidade máxima na última marcha. Era mais ágil que o Escort R3, limitado pelo arcaico motor 1.6 e comando de válvulas no bloco. Logo ganhou a companhia do Passat GTS Pointer, que adequou a mesma receita a um perfil familiar. O motor AP foi adotado em meados de 85, com bielas mais longas para melhor rendimento e funcionamento mais suave. Poucas alterações foram realizadas até o encerramento da produção em 1986. Foram adotados faróis de neblina, regulagem de altura para o banco do motorista e o belíssimo volante de 4 bolas. Outro concorrente de respeito foi o Monza SR, mas a tarefa de enfrentá-lo foi repassada ao sucessor, Gol GTS, que surgiu em 1987, com as belas rodas pingo d'água e aerofólio traseiro. Apresentado em 1987, o Gol GTS acompanhou a reestilização da família, frente 5 cm mais baixa, para-choques envolventes,
e lanternas traseiras maiores. Os faróis mais largos eram os mesmos utilizados no Voyage na Paraty. Por fora, uma decoração exclusiva incluía refletores auxiliares, de neblina e longo alcance, molduras laterais, novas rodas, apelidadas de pingo d'água e aerofólio. Feroz, a nova versão manteve o status de automóvel mais rápido do Brasil. Ia de 0 a 100 km por hora em 10,8 segundos. Era o único esportivo a completar a prova em menos de 11 segundos. O ronco do escapamento, pouco abaixo do limite permitido, os freios eficientes, a direção rápida e o câmbio de engates curtos eram alguns de seus traços merecedores de elogios. O elevado desempenho tinha explicação. O motor 1.8 dotado do comando de válvulas 049G, oriundo do Golf GTI, gerava tanta energia que, por razões tributárias, a potência declarada era de 99 cavalos, um valor incompatível com o desempenho. A potência estimada ficava entre 105 e 110 cavalos. Sobre os concorrentes, apenas o Monza SR com seu motor 2.0 e o Passat GTS Pointer chegavam perto. Além de potente, o GTS era carismático ao ponto de amenizar seus defeitos. O painel era igual ao do GT e tinha freios subdimensionados. Por outro lado, os retrovisores tinham um comando interno, o volante era o 4 bolas do Santana e os bancos recaros vinham de série. O acabamento melhorou na linha 88. O painel de instrumentos passou a ser o mesmo do Fox, versão do Voyage exportado para os Estados Unidos. Os vidros elétricos e espelhos retrovisores eram iguais aos do Santana, e a manopla do câmbio agora era uma bola de golfe, estilizada, herança do golfe alemão. E o melhor, estava mais rápido, com 0 a 100 em 10,6 segundos. Embora tenha perdido o posto de nacional mais rápido para o Gol GTI, lançado em 89, o GTS manteve seu público. Era 56% mais barato que o topo de linha e preferido dos preparadores, que abusavam da dupla carburação horizontal ou instalavam um turbo. Estilizado, o GTS 91 enfrentava os cortes R3 1.8 e Uno 1.6R, mas continuava imbatível na relação custo-benefício. Em números absolutos, perdia apenas para o Cadete GSI e o irmão caçula, o Gol GTI, mas ambos com motor 2.0 litro. E o GTS 91 mantinha um ronco e a estabilidade inalterados, mas a queda de desempenho era sensível, ia de 0 a 100 km por hora em 11,8 segundos. Em fim de carreira, o GTS 94 trazia direção hidráulica, mas despediu-se com a chegada da segunda geração do Gol. Em 1996, o Gol TSI foi uma tentativa de repetir seu sucesso, mas faltavam itens de série que o irmão do meio tinha de sobra: carisma e desempenho. Estrela do Salão do Automóvel de 1988, o Gol GTI entrou para a história da indústria automobilística brasileira como o primeiro automóvel equipado com injeção eletrônica. O carismático modelo abriu mão do carburador para representar o ponto mais alto dos esportivos nacionais da década de 80, marcada pelo fim dos esportivos V8. O Gol GTI foi o ápice da primeira geração do Gol, que ganhou a injeção eletrônica Bosch LE Getronic. O sistema de gerenciamento contava com 2 processadores para controlar a alimentação e o sistema de ignição, de acordo com as condições atmosféricas e do comando do acelerador. Pela primeira vez, um carro nacional dispensava afogador. Partidas a frio eram imediatas e não haviam mais hesitações e engasgos presentes nos carburadores. O motor de 2 litros entregava 18,35 kgfm a 3.200 RPM e dos 120 cavalos a 5.600 reproduções por minuto, de maneira linear e com notável economia de combustível. Fazia de 8,5 km na cidade e 13,3 km por litro na estrada. O sensor de detonação de ignição Bosch EZK implicou no uso de um cabeçote com tuchos hidráulicos, muito mais silencioso. Sua personalidade era distinta da do GTS, suave e progressiva, acelerando de 0 a 100 em 10,4 segundos até os 174,3 km de máxima. O desempenho era contido por freios a disco dianteiros ventilados. O Gol GTI utilizava as mesmas rodas pingo d'água do GTS, mas sua decoração externa era exclusiva, desenvolvida pelo designer Guenther Hicks. Carroceria pintada na cor azul mônaco metálico
com para-choques e apliques laterais na cor prata. Fechavam o pacote as lanternas fumê, o aerofólio e a antena no teto, que lançou a moda. Por dentro, o tradicional volante 4 bolas e a manopla do câmbio eram revestidos de couro. Os bancos Recaro recebiam apoios de cabeça vazados e o painel iluminação vermelha. O velocímetro tinha escala até 240 km/h. O sistema de som trazia o que havia de melhor na época, o rádio toca-fitas Bosch Rio de Janeiro. O GTI ofuscou o brilho do Cadete GS, apresentado em 1989. O Chevrolet só ganhou injeção eletrônica em 1992. Tornou-se o automóvel mais veloz do país, mas o GTI manteve o posto de nacional mais rápido. A reestilização promovida em 91 trazia capô e faróis arredondados e as famosas rodas Acapulco, popularmente chamadas de orbital. Outras tonalidades de pintura começaram a ser oferecidas em 1993 e o GTI recebeu rodas raiadas no estilo BBS. Impulsionado pelo mesmo motor de 2 litros, o Ford Escort ZR3 de segunda geração fazia o GTI sentir o peso dos anos. Avaliado na edição de 4 rodas de fevereiro de 93, o GTI foi o mais rápido em Interlagos, cravando uma volta de 2 minutos e 20 segundos. Tanto o GSI quanto o XR3 apresentaram problemas técnicos na pista. A direção hidráulica surgiu como item de série em 94, o último da primeira geração. Tudo indica que os GTIs de segunda e terceira geração não irão alcançar o mesmo patamar de valorização do GTI original. Os sucessores não causaram o mesmo impacto no mercado, aberto aos importados.